Boa tarde, bom dia, boa noite. É com imensa alegria que damos início a mais um momento de luz, reflexão e aprendizado do Sopro de Luz, inspirando almas. Sejam todos muito bem-vindos a este estudo espírito. Hoje o Sopro de Luz nos convida a mergulhar em um tema profundo e revelador e que todos nós gostamos de saber: simpatias e antipatias terrenas, aqueles laços invisíveis que nos unem, que nos afastam. Como é que isso acontece? E para falar conosco sobre esse tema incrível, o Sopro de Luz tem hoje o prazer de receber a nossa querida Anemaura Albuquerque. Esta mulher maravilhosa. A Ana Maura, ela vem lá da Bahia, passou um bom tempo lá pelo Acre, e ela continua se dizendo um aprendiz do Espiritismo. Ela se esforça para evangelizar-se, para se melhorar, e hoje ela trará novas luzes e perspectivas para o nosso momento de estudo e reflexão. Seja muito bem-vinda, querida Ana Maura. Boa tarde. Aqui eu estou dizendo boa tarde porque aqui nós estamos às 14h30 do dia, né? Então, boa tarde, boa noite. Eu vou fazer agora, eu vou me plagiar, Sheila. Bom dia, boa tarde, boa noite. E é um prazer enorme que eu realmente me junto a Sheila para que a gente possa conversar sobre essa doutrina tão esclarecedora e, ao mesmo tempo, libertadora de nós mesmos. Vale a pena que estudemos, entendeu? Essa doutrina do Cristo, que só nos ajuda, só nos leva a caminharmos de olhos bem abertos, entendeu? Rumo à luz, rumo ao bem, à paz e às alegrias da vida. Ai, que lindo! Gratidão por você ter aceito o nosso convite, gratidão por você estar aqui conosco e gratidão a todos os nossos ouvintes, todos os nossos telespectadores, todos aqueles que vão ouvir esse momento querido, esse momento cheio de aprendizado. Queremos saudar vocês com todo o nosso carinho. E quero compartilhar com vocês todas as nossas ideias, sentimentos e inspirações. Muito obrigada por aceitarem o convite de caminhar conosco aqui no Sopro de Luz, ao lado dessa jornada de conhecimento. E quero também agradecer ao canal Paulo de Tarso, lá em Portugal, que está retransmitindo o nosso podcast. Quero também agradecer o Recanto da Prece, lá no Mato Grosso, que também retransmite o nosso momento de reflexão. Então, gente, olha que maravilha, já estamos em 3 países ao mesmo tempo, olha que delícia! Sendo assim, aproveitem, se inscrevam no canal e venham ficar com a gente para que a gente possa cada vez mais crescer mais, espalhar mais esse momento de reflexão e de aprendizagem. E antes da gente começar, como sempre, eu vou pedir para a nossa querida Anemaura fazer para a gente a nossa oração de abertura do nosso podcast. Nós podemos fazer uma oração que será breve, que já estamos conectados todos com os corações abertos para recebermos as vibrações de paz, de alegria, de entendimento. E dessa maneira nós dizemos ao nosso irmão mais velho, o nosso amigo e querido Jesus, Jesus amigo, abre-nos o nosso entendimento e o nosso coração para que nos capacitemos a viver das tuas inspirações, do teu roteiro deixado, para que nós possamos juntos caminhar e chegar ao Pai e podermos ser chamados filhos de Deus.
que a paz abunde em todos os nossos momentos, em todos os nossos corações e ao redor de todos nós que vibramos por ela. Muita paz e muito aprendizado para todos nós nesse momento. Que assim seja. Bom, gente, como já falamos, hoje nós vamos mergulhar nas questões 386 a 391 do Livro dos Espíritos, para a gente poder entender as raízes invisíveis das simpatias e antipatias terrenas. Aí ficam sempre aquelas perguntas, não é, que a gente se faz. Será que já amamos ou odiamos essas almas em vidas passadas? Será? Como é que essas ligações elas influenciam as nossas escolhas, nossas amizades e até os nossos conflitos familiares? Como é que isso acontece? E para enriquecer a nossa reflexão, é que a nossa querida Ana Maura vai estar com a gente, trazendo esse tema com a sua percepção tão profunda, tão humana e tão espiritual. Ah, mas antes dela fazer isso, eu digo para vocês: compartilhem o nosso podcast, inscrevam-se no canal, ative um sininho para que mais pessoas possam se despertar, fazer parte destas verdades espirituais. Und für alle unsere deutsche Zuhörer, ich möchte euch heute aufmerksam machen, dass dieses Programm, dieser Podcast ist eine Aufnahme. Er ist aufgenommen worden. Und deswegen werden wir die Option oder die Möglichkeit, eine Live-Übersetzung nicht vornehmen zu können. Aber das nächste Mal, wenn wir live sind, werden wir diese Option wieder für euch hier natürlich wie immer freisetzen. Na, vielen Dank, dass ihr bei uns sind, aber bald sind wir wieder live auf Sendung. Dankeschön. Pois é, gente, então vamos lá que a nossa querida Ana Maura seja muito bem-vinda. Ana Maura, querida, o palco te pertence. Sheila, eu quero me dirigir a você agora. Nós vamos, estudando a doutrina dos espíritos, ela sempre nos conta, nos fala, né, nos fala da transitoriedade, da instabilidade, e que a coisa mais certa que nós temos na doutrina espírita é justamente a mudança. Ela nos ensina, né, na vida, essas questões. E existem alguns assuntos que, para a gente poder entender, a gente tem que estudar outros. A gente tem que ver outros assuntos para a gente poder entender outros, né? Então, a gente tem que trazer algumas questões. Caridade, por exemplo, a gente vai entender caridade quando a gente vai lá para a lei de justiça, amor e caridade, e apesar da gente ter tantas lições outras, né? E por conta disso, dizem que os espíritos, o livro nos diz, ou a doutrina espírita nos diz, que os espíritos, vamos dizer assim, se apelam, eles se conectam com outros espíritos para mandarem mensagens que são necessárias para que nós, encarnados, possamos entender melhor o que se passa conosco. Então, às vezes, a gente programa uma situação e precisa de uma outra situação para complementar, vamos dizer. Então, hoje, em vez da gente conversar sobre as simpatias e as antipatias, eu tinha, entendeu, preparado que nós viajássemos, estudássemos sobre a beneficência. A beneficência é porque muitas vezes a gente escuta determinadas palavras e a gente imagina, olha, beneficência é isso, é fazer o bem, mas não é bem assim. A gente precisa se aprofundar. Fazer o bem fica raso.
A gente precisa aprofundar esses saberes. Então, quando a gente fala de beneficência, qualquer um vai me dizer que beneficência é a ação de fazer o bem. A gente não está aqui se está certo, se está errado, e realmente é isso. Beneficência é a prática de fazer o bem. Beneficência é o beneficiar o próximo. Beneficiar o próximo, fazer o bem ao próximo. Mas aí, em doutrina espírita, como filosofia, ciência filosófica, a gente tem que perguntar muito: e o que é o bem? O que é o bem na realidade? Bom, pelo Espiritismo, o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. Não é isso mesmo? O bem é tudo que está de acordo com as leis de Deus. Lembrando que essas leis de Deus, elas são imutáveis. Por que que elas são imutáveis? Porque as leis de Deus, as leis naturais, as leis divinas, elas não passam mais por experimentação. Elas já são leis para serem cumpridas. Né? E aí, e onde é que eu descubro essas leis de Deus? Onde é que elas estão? Como é que eu descubro as leis de Deus? Cada um de nós vai procurar, vai descobrir em algum lugar? Nós já trazemos em nós essas leis que estão inscritas, gravadas na nossa consciência. Eu defendo muito que a gente estude a doutrina, que a gente estude o evangelho, para que a gente possa, assim, bom, está gravado na minha consciência, então se está gravado na minha consciência, eu deveria me lembrar disso o tempo todo. E por que que eu não lembro o tempo todo? Porque nós temos consciência, mas muitas vezes, ou a maioria das vezes, não estamos conscientes. Nós precisamos estar conscientes, levando em consideração que somos como sementes, que têm todas as potencialidades dentro de si. Somos nós. Mas uma semente, para desabrochar, ela precisa de determinados cuidados. Cuidados físicos, cuidados emocionais também. Depende do tempo, depende desse cuidado. Então, a gente sabe de tudo isso, né? Então, essas leis de Deus, elas estão... Primeiro, uma coisa que eu estou falando de lei, mas eu não falei uma coisa interessante. Eu não conceituei lei. Então, eu vou agora conceituar a lei. Então, lei, para que a gente entenda melhor, a gente pode dizer assim, leis são normas, não deixam de ser. Normas, regras, né, orientações, mas que nos são impostas por autoridade máxima. Se essas leis são físicas, são materiais, essas leis, quem é que que determina para nós são os nossos legisladores físicos, não é isso mesmo? Do nosso governo físico, etc. Mas se as nossas leis são morais, ou divinas, quem é que determina para nós essas leis? Exatamente o nosso ser supremo, não é nem o nosso modelo e guia, não é o nosso modelo e guia que é diferente, é o que é a nossa capacidade suprema, que nós entendemos como capacidade suprema, que é o nosso Deus, o Criador de tudo. Nós, criaturas, Ele, o Criador de tudo. Essas leis físicas, elas cuidam das coisas da matéria. As leis morais, aí é que vai fazer a diferença. Elas cuidam exatamente do que nós fazemos ou que deixamos de fazer com relação a nós,
com relação, entendeu? Os nossos relacionamentos, a nossa relação com o mundo, né? Isso, elas são interpessoais, né? Vão favorecer essas. Elas são intrapessoais quando está falando de mim, elas são interpessoais quando eu estou falando com o outro, mas elas são principalmente, explicam principalmente o nosso relacionamento com o nosso Criador, com o Pai. Entendeu? A gente tem que entender. Essas leis morais, elas nos foram apresentadas isoladamente durante toda a história da humanidade, encontrando uma expressão máxima, entendeu? Exatamente Jesus a nos pregar o roteiro que vai, entendeu? Eu sou a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vai chegar ao Pai se não for por mim. E ele deixa um roteiro para a gente muito claro, muito bem explicado, entendeu? Né? Com relação à vida, da nossa vida, para que a gente possa, entendeu? Então, para que a gente, na doutrina espírita, nós vamos achar essas leis bastante, assim, bem destrinchadas, né? Bem, ó, sem dificuldade nenhuma no Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente a terceira parte do Livro dos Espíritos, né, que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar de tudo que a gente precisa. Quais são as leis principais? Não que seja só isso que a gente vai estudar, mas aí nós estudamos a parte moral e que podemos fazer o link não só com a nossa vida, mas com as diversas áreas da ciência e também com os diversos livros, ou os restantes 4 livros do nosso Pentateuco, da nossa doutrina, né? E aí a gente fica assim, mas Andemora, você está falando isso por conta assim, e como é que eu vou explicar o bem? Como é que eu aprendo a fazer o bem? Porque se beneficência a gente estudou, como é que a gente aprende, entendeu? Então, eu preciso saber o que é o bem para poder praticá-lo. E isso a gente deixou com a beneficência. É tão interessante que na beneficência a gente diz assim, eu posso, para que a gente possa, né? Eu posso fazer o bem sem ser bom. Posso, Sheila. Eu posso fazer o bem sem ser bom? Posso. Pode. E a gente tem Pode, tem um vários. bando de gente que é ateu aí mundo afora, fazendo muito mais bem do que muitas pessoas religiosas de diversas religiões, inclusive do espiritismo. Isso, isso, concordo. E nós, por exemplo, a gente faz por tantos motivos, a gente faz para se desvencilhar de alguém, a gente faz como esmola, a gente dá uma contribuição. Então, tem muitos momentos que nós fazemos o bem, que não deixa de chegar, o que a gente dê para quem está precisando, pode ser de mau grado, mas, olha só, de mau grado, mas, de qualquer sorte, você está beneficiando. Isso é a beneficência. Você pode fazer o bem e sem você estar envolvido com o bem. Você faz o bem sem estar envolvido com ele. Então, eu posso fazer o bem sem ser bom. Agora, eu não posso ser bom sem fazer o bem. Né? E aí, quando eu digo isso, as coisas, eu preciso de ir para uma outra virtude para que a gente entenda melhor. E eu vou sair do Evangelho segundo o Espiritismo e vou para o Livro dos Espíritos, a pergunta 886 do Livro dos Espíritos. A caridade e o amor do próximo, esse é o título dessa parte. E Kardec pergunta assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os benfeitores respondem, benevolência para com todos,
indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olha só que interessante. Ele não poderia ter, se benevolência e beneficência fosse a mesma coisa, porque já quer fazer o bem, eles não podiam ter dito aqui beneficência? E por que eles empregam benevolência? A gente já imagina que sejam coisas, podem ser parecidas, uma pode ser precursora da outra, mas vão ser, tem algum aditivo aí, tem alguma coisa que vai fazer a diferença. E a diferença está exatamente, entendeu? Quando vai nos dizer que a benevolência entra um componente aí que é a boa vontade, entendeu? Ou seja, a boa vontade, benevolência como boa vontade, é a disposição de promover o bem a outrem. Isso é benevolência. A boa vontade, o bom ânimo, eu quero ajudar de boa vontade. Eu acionei aí o meu sentimento, o meu sentir. Enquanto na beneficência eu fazia por fazer, a benevolência você vai precisar sentir o bem. Fazer o bem sem olhar a quem. Faz daqui a minha mão direita não saiba o que a minha esquerda deu. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em socorrer, eu estou compadecido, eu estou propício, eu estou em condições tais que eu quero que o outro saia da sua dificuldade. Entendeu? Benevolência para com todos. Indulgência para com as dificuldades dos outros e o perdão das ofensas. E isso é o que Jesus, segundo os benfeitores, entendia como caridade. E olha a grande diferença para nós, que quando pensamos em caridade, só pensamos em dar. E olha a diferença de dar e doar. Quando a gente vai voltando para o Evangelho segundo o Espiritismo, naquela lição dos infortúnios ocultos, quando aquela filha pede à mãe que dê a ela o que ela poderia dar para as pessoas, os itens que ela trouxe para serem doados àquela família. E a mãe diz para ela: minha filha, precisa que seja algo que você faça, precisa que saia de você, precisa que seja produção sua. É uma grande diferença para que a gente veja caridade. Embora, e aí a gente vai entender caridade como as necessidades, as fomes de cada um, elas são diferentes. E a gente tem que atuar nessas frentes, né? Então, voltando para a gente poder ver a diferença entre beneficência e benevolência, você, na beneficência, você faz ao bem e não se importa o que é que você está sentindo. Você não se importa com o que é que você está sentindo. Isso na beneficência, entendeu? Então, por exemplo, quando um político promete alguma coisa, ele está fazendo, entendeu? Ele pode até dar, mas ele está interessado em quê? Então, ele pode, ele está querendo algo em troca. Na beneficência, a gente sempre está querendo algo em troca. Você fez o bem, mas não foi de boa vontade, né? Então, é preciso que a gente tenha boa vontade no coração. Quando a gente faz com interesse, nós somos beneficentes. Agora, quando nós olhamos para o nosso mundo interior, onde é que está o teu tesouro? Onde está o teu coração.
Então, quando a gente olha para esse mundo interior e que faz algo sensibilizado, prestando atenção, querendo fazer, querendo resolver, aí você é benevolente, entendeu? Benevolente porque você é benévolo. Você já está preparado, você não está preocupado. Então, é interessante que, já que eu falei de infortúnios ocultos, a gente chegar, por exemplo, na casa espírita. Então, a gente chega na casa espírita, qual eu não sei aí, como vocês têm uma casa assim, Sheila, aí na Nós temos Alemanha, uma casa online. sim, Depois uma da casa. pandemia, até o final da pandemia, nossa casa tinha uma casa física, mas 2 anos aqui na Alemanha nós tivemos lockdown. E aí ficou Sim, muito difícil a gente manter as despesas da casa sim. sem ninguém poder comparecer. Então a gente transferiu para o online. E quando acabou o lockdown, o pessoal já não queria mais ir no presencial. Sim, 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 E eu sim. digo, olha, funciona do mesmo jeito, a gente aprendeu que funciona, então onde é que Não, está o problema? exatamente. E aí a É nossa uma casa nova ficou agora uma casa online. E é bom exato. porque a gente tem gente agora, não se limita mais somente ao pessoal da nossa Sim, cidade, sim, agora a gente tem sim. pessoas de outros locais também. E eu quis entender isso porque aqui no Brasil é mais diferente para a gente. Nós temos assim uma profusão de casas físicas onde a gente pode ir, não é isso mesmo? Mas o online, como uma outra opção, nós podemos também ter a sensibilidade de perceber as dificuldades. Então, nos encontros, a gente pode, inclusive, entendeu? Com as pessoas que participam, aqueles que são mais próximos, a gente pode é, fazer campanhas. Está na época do frio, o que a gente pode fazer? Se reunir, se juntar. Em todos os lugares, principalmente na Europa, o frio é muito intenso. Aqui no Brasil não é tão intenso, mas a gente precisa. Em todos os lugares do mundo, as pessoas têm dificuldades e a gente pode minorar. Todos nós podemos participar, apesar de não estarmos numa casa física, mas podemos nos encontrar fisicamente em alguns lugares para beneficiar alguém. Não é isso mesmo? Então, é muito interessante que a E isso gente nós possa. fazemos, nós temos um grupo, que inclusive é um grupo ecumênico, tá? Que a gente se encontra para ajudar pessoas nos últimos 15 dias de vida. Então, nós Sim, sim. fazemos esse acompanhamento que se chama Hospice Helferin. A gente vai ajudar as pessoas quando elas estão desenganadas pelos médicos, quando o médico diz a gente dá no máximo 15 dias de vida, às vezes é um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas sempre fica dentro desse patamar. E aí o nosso trabalho é fazer esse acompanhamento, o apoio, tanto para aquele que está desencarnando, quanto para a família que está ficando. Eu sempre digo que nós somos aquele ponto de conexão entre o corpo médico, o corpo de enfermagem, a família e o desencarnante. Porque uma coisa a gente aprendeu já tem uns quantos anos? Quase que 8 anos que a gente faz esse trabalho. Nós aprendemos o quê? Que morrer é muito solitário, porque aquele que está indo raramente tem a possibilidade de ter uma conversa aberta e sincera com os seres que eles amam, aqueles seres queridos. Porque todos estão naquela coisa de dizer, não, mas ele vai voltar, vai funcionar. Mesmo quando o corpo médico está dizendo, olha, não dá mais. O corpo já está dizendo que está na hora de ir. Então, isso é muito bonito. Então, nós nos unimos, né, um grupo bem ecumênico, temos espíritas, muçulmanos, ateus, católicos, protestantes, é um grupo relativamente grande, nós somos 15 pessoas para fazer esse tipo de trabalho no hospital, tanto da nossa cidade, como também nas casas de repouso. Isso que você traz para nós podemos traduzir como uma coisa que está se espalhando pelo mundo como os cuidados paliativos.
Não é isso mesmo? Então, esses cuidados que a gente desenvolve com essas pessoas e que, na realidade, a gente pensa, eu estou ajudando essas pessoas, mas o quanto cada um de nós está se beneficiando com isso. Ou seja, refinando as suas capacidades de aprender a lidar com essas dificuldades. Porque são dificuldades. Uma pessoa adoecida, a família toda fica adoecida. E, inclusive, já que a gente está falando de beneficência, benevolência, indulgência, todas essas, e estudo da doutrina e do evangelho, isso que você traz para a gente é vamos dizer assim, para que a gente possa estudar e entender melhor e fazer o melhor que puder. Que a gente comece na beneficência para que a gente se torne benevolente depois. Que a gente é muito interessante quando você traz um grupo ecumênico, reforça para mim esse roteiro traçado por Jesus, da gente desenvolver essas nossas capacidades, independe do rótulo que a gente tenha, ou que a gente tenha escolhido como o caminho religioso que a gente segue. E quando você fala que tem ateus, a gente pode perceber que não é nem ligado a nenhum, mas não está longe, não está livre de aprender também, ou de desenvolver a sua capacidade, e que precisa de outros para fazer isso, que não faz sozinho. Exato. E aí, isso é muito. A gente está criando esses laços para o futuro, que é o que exatamente vai desenvolver essa benevolência que a gente está desenvolvendo dentro da gente, no futuro vai definir qual é o grupo que eu tenho afinidade para me ser simpático ou não. E isso é algo que quando a gente esquece. Então, nesse trabalho que a gente faz, eu sempre digo, ele me traz sempre muito de volta para o chão, ele me faz aterrissar, porque ali a gente está vendo a finitude deste corpo físico. É um contato que a maioria de nós hoje em dia perdeu. Porque antigamente morria a vovozinha, a titia, todo mundo dentro de casa com a família do lado. Então as pessoas tinham o contato com a finitude da vida. Hoje em dia a gente não tem mais esse contato. E essa falta de contato com essa finitude está criando pessoas iludidas. Todo mundo no trenzinho da alegria achando que a vida não tem fim. Só morre na casa dos outros. Na minha casa ninguém morre. Na minha casa todo mundo vai viver para sempre. Então, quando chega uma doença, uma doença que todo mundo tem medo de ter, todo mundo sabe que poucas pessoas vão conseguir superar. Então, a família, ela adoece. E a gente tem que aprender a cuidar disso também. A gente tem que aprender que, com essas lições, que a gente vive aqui é finito. Mas todas as pessoas que eu amar, que eu englobar dentro do meu, como eu posso dizer, dentro do meu coração, dentro das minhas afinidades, eu levo junto. E um dia eu vou encontrá-los de novo. O contrário também é verdadeiro. Todos aqueles que eu englobar dentro daquela meu sentimento de egoísmo, de raiva, de ódio, de mesquinhez, eu também vou levar junto comigo. Então, ou eu desenvolvo essa benevolência que você está falando aí, dentro de mim, para mim poder espalhar ela o máximo possível, para me ter mais pessoas simpáticas do que antipáticas, ou então a gente tem um problema no futuro. Não é verdade, Ana Paula? E quando você traz isso, é interessante, porque aí o estudo volta para que a gente precisa estudar para a gente poder entender que nós somos o que caracteriza, entendeu, a nossa condição aqui, nesse momento aqui na Terra, de mundo de provas e expiações, são justamente as nossas inferioridades, vamos dizer assim.
As nossas inferioridades é o que nos caracteriza. Então, a gente primeiro, e tem coisas que é interessante, esse Deus perfeito, que ele utiliza das coisas que nós não gostamos, mesmo sem gostar, elas nos beneficiam. Nós ainda não sabemos ser benevolentes. Então, ele traz a beneficência como precursora. Então, faça, ó, use da beneficência, mesmo sem saber empregar a benevolência. Porque você vai repetir tanto essa lição que você vai aprender, entendeu? Você vai conseguir, um determinado momento, você vai deixar de ser beneficente para ser benevolente, porque nós somos resistentes às mudanças. Entendeu? O que vocês fazem aí é um trabalho novo no mundo todo, esse cuidado relativamente novo, esse cuidado que se tem. É muito novo até, entendeu? Até se acostumar, porque não morre, vai morrer, vai acabar. Mas hoje a doutrina espírita traz para a gente que a gente não morre. Esse corpo se desagrega e a gente não morre. E você disse uma coisa interessante, que se vai ficar com quem é que eu me afino, eu vou continuar me afinando. Então, se você não morre, é por isso que pena de morte não faz sentido. Porque, vamos dizer, se tiver maldade, vai continuar existindo a maldade. Se tiver perversidade, vai continuar existindo a perversidade. Ainda vai E tem. piorar, ainda vai Não, piorar. é isso que eu estou Vai, dizendo. Vai o ódio existir, ainda acumula e vai vir. ampliar. Vai ampliar, exatamente. É por isso que a nossa mudança interfere no mundo. Porque cada um de nós que deixa de fazer o que não, cometer equívocos, entendeu? Nós estamos melhorando o mundo. Nós não estamos melhorando só para a gente. Nós estamos melhorando o mundo, sim. E é essa compreensão que a gente precisa. Então, entender quando é que eu sou beneficente e quando é que eu sou benevolente. Então, fica interessante que a gente, olha, quando eu faço por fazer, entendeu? É uma coisa. Quando eu faço, né, não, envolvido, é outra situação. Você tem essa experiência, aqui eu tenho uma experiência aqui, nós temos um grupo de evangelho itinerante. Nós fazemos evangelho, a gente vai para viaja para fazer evangelho na casa das pessoas, a gente se reúne um grupo e a gente faz evangelho. É uma roda de conversas sobre o evangelho. É interessante quando a gente faz isso, entendeu? Então, quando nós somos beneficentes, nós vamos ser tratados pela justiça divina de um jeito. Quando nós somos benevolentes, nós vamos ser tratados de outro. Ou não? É bom que a gente se lembre que o livro O Céu e o Inferno tem um capítulo que fala do Código Penal da vida futura. E esse Código Penal, ele mostra para a gente exatamente qual é a lei que vai nos reger. É claro que toda lei tem atenuantes, tem. Se eu fiz a beneficência, não fiz a benevolência, tem uma diferença, mas eu não vou poder ter o mesmo tratamento. Os tratamentos vão ser diferenciados. E eu preciso saber disso. É por isso que estudar é tão importante, para que a gente saia da ignorância, de ignorar a nossa condição espiritual. Quando Jesus diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E ele não se preocupa em falar que nos atinge, mas ele não se preocupa de falar do físico, ele só fala do espírito. Entendeu? A moralidade, entendeu? É toda do espírito. Essa história de que a carne é fraca, isso não é verdadeiro. É um espírito deseducado. A carne, ela não pensa, entendeu? Até o que você pensa que ela sente, ela não sente. A gente é que pensa que ela sente, não é ela que sente. Não é ela que sente. Então, essas coisas a gente precisa saber para que a gente possa, não é isso? Então,
Quando eu falo dessa justiça, desse Código Penal da Justiça Divina, é mesmo que a gente vai para aquele capítulo 20, eu acho que é o 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, obreiros do Senhor, entendeu? Aquele que faz obreiros do Senhor tem muito a ver com isso que a gente está falando, porque faz as coisas, nem todos são obreiros do Senhor. Alguns não são obreiros, se a gente faz por orgulho, se a gente faz interessadamente, o interesse, se é em troca de algo, a gente já vai receber as benesses aqui. Mas, de qualquer sorte, a gente precisa exercitar, não é isso? Então, é preciso de um coração bondoso para praticar o bem sem nenhum interesse. E quando eu falo interesse, a gente vai eleger uma palavra-chave aqui, que a gente vê muito no Evangelho, o desinteresse. Fala do desinteresse, do desinteresse, do desapego, do desinteresse, vai falando para a gente, e aí a gente, sim, mas o que é mesmo esse desinteresse? E segundo Emmanuel Kant, justamente a virtude é a prática desinteressada no bem. As virtudes que nós fazemos são a prática. Então, nós não temos que desenvolver nossas virtudes, nós não temos tudo dentro de nós, não precisamos, né? Exatamente. Então, se a beneficência é realmente com interesse, ela não foi virtuosa. Ela precisa, entendeu? Ser, entendeu? Desinteressada para que seja benevolência. Uhum. Para que nos tornemos, então, virtuosos. Então, a beneficência serve para ajudar a gente a praticar o bem. Já ajuda, e ajuda muito. Já pensou se todo mundo fizer o bem, mesmo ainda sem ser tocado no mundo interior? Né? A gente precisa tocar esse mundo interior. A gente precisa entender que não é só fazer o bem, mas fazer o bem já é muito bom. Faz muita diferença, né? Mas a Faz gente toda precisa. a diferença, porque isso é Exato. uma coisa que as pessoas esqueceram. Hoje em dia todo mundo fala, isso, aquilo, outro, né? A vida, todo mundo ficou dependente, querendo ou não, todos nós somos agora viciados e dependentes da nossa memória externa, como eu sempre falo, e as pessoas esqueceram isso. Então, por isso que isso é muito importante para a gente fazer aquilo que o livro dos Espíritos nos dizem, desenvolver simpatias e antipatias. Porque se a gente não faz isso, eu não desenvolvo. Porque eu tenho que desenvolver dentro de mim. E é isso que as pessoas estão esquecendo, não é? Estão sempre Na querendo realidade, falar do lado de fora. na realidade, Sheila, eu acho que nós fomos habituados a ter quem resolvesse por nós. E a gente não percebeu que nós é que temos que resolver. Resolver. Exato. Ninguém cresce por nós, ninguém resolve por nós, ninguém é responsável pelo que fazemos, a não ser nós mesmos. O problema maior é esse. E quando você está falando, me vem à memória a questão do amai-vos e instruí-vos, que nos mostra as duas asas que nós temos que voar. Porque se eu só tiver uma asa, eu não vou sair do lugar. Eu preciso das duas asas. Eu preciso do conhecimento e preciso do sentimento. Eu preciso da razão e preciso da emoção. Não é à toa que o teu tesouro está onde está o teu coração. Não é à toa. Então, muitos de nós, entendeu? Precisamos despertar, entender como é que funciona isso. E a gente sabe que o mudar não é de uma hora para outra. A gente precisa de tempo para que a gente possa mudar. Mas, quando a gente está falando, por exemplo, para nós que estamos fazendo, fazendo bem, ainda não é sem olhar a quem, mas já estamos fazendo bem, a gente tem que se conscientizar. Por exemplo,
A gente vai para um cuidado paliativo, ou a gente vai para uma atividade de sopa, ou a gente vai para uma atividade de evangelização. Quando a gente sai daí, entendeu? Quando a gente é contrariado nos nossos interesses, o que é que acontece? Esse é o beneficente, porque ele vai reagir, ele não vai agir. O benevolente, ele pode ter a provocação que tiver, ele não vai se sentir desestabilizado, ele não vai se sentir insultado, ele não vai se sentir agredido, ele não vai se sentir ofendido. Essa é a grande diferença. É por isso que Jesus coloca a benevolência lá na lei de justiça, amor e caridade, que é a terceira, entendeu? Fecha, não é isso? As leis morais é a última lei e que não separa uma parte da outra, ou um sentir do outro. Né? Então, é interessante que a gente possa. Então, a gente precisa que, entendeu? A gente ainda está treinando na beneficência. É válido, é preciso, entendeu? Mas a gente ainda não mudou por dentro. E a ideia é mudar por dentro, entendeu? Não precisa que seja o tempo todo. Mas quem é de nós que não tem raiva, que não tem ciúme, que não tem inveja, que não tem mágoa, que não tem tristeza, que não se queixa, que não reclama? Todos nós ainda trazemos essas emoções. E a grande mudança é você ressignificar essas coisas. Por que que eu sinto isso? Porque eu não estou dizendo que a gente não tenha raiva, mas é que onde é que essa raiva, né? A intensidade dessa raiva, né? A gente precisa, então eu preciso, e é justamente esses sentimentos que a gente ainda traz, esses sentimentos negativos, que impedem de sermos benevolentes. Nós ainda estamos carregando tudo isso, a gente está na beneficência, tudo bem, mas nós precisamos ser benévolos. Nós não precisamos estar bons, nós precisamos ser bons. Não é estar, é ser. Eu preciso ainda. E isso é uma questão de foro íntimo. E isso precisa da minha vontade, da minha, como é que se diz? Ação espontânea no bem. A minha ação espontânea no bem. Trabalhando no bem, fazendo bem, somos beneficentes, o mais que pudermos ser, mas não podemos descuidar da mudança interior dos nossos sentimentos, do ressignificar esses sentimentos, criar novos hábitos. No realmente, toda vez que eu falo isso, eu me lembro muito daquela passagem no Evangelho que fala de Lázaro e o mal rico. Eu gosto dessa passagem, porque lendo essa passagem, onde era que Lázaro ficava? Lázaro ficava lá esperando as migalhas da mesa do rico. Tinha aquele cachorrinho, como ele estava atacado pela lepra, então ele tinha aquele cachorro que lambia ali os ferimentos. Veio o resultado, Lázaro some. O que aconteceu com Lázaro? Morreu. Pô, não passa algum tempo, o rico também morre. Quando o rico chega, pouco tempo o rico chega e encontra Lázaro lá com Praia Abraão, aureolado. Então ninguém vira luz ou se purifica de uma hora para outra. No meu entendimento, Lázaro, ele estava ali para despertar a sensibilidade das pessoas. Quem passasse por ali. E esse é um chamamento para cada um de nós. Quantas coisas que nós vemos e que a gente ainda não se sensibiliza com isso. A gente ainda faz não, eu faço porque eu sou cristão, eu faço por. Bom, não importa.
mas não que seja exatamente sensibilizado por essa ação. E aí, quando a gente lembra Jesus também, quando ele fala do vigiai e orai, nós precisamos manter essa vigilância, né? De realmente estarmos atentos, exercitarmos. O que é, por exemplo, a reencarnação? Não é não é a volta, você vir novamente para aprender o que não sabe? Porque não é para pagar nada. Ainda tem quem pense que a gente volta para pagar. A gente não volta para pagar nada. A gente volta para aprender o que não sabe. Só isso. Então, quando eu falo de ressignificar, são essas ressignificações que precisam que a gente traga até para que a gente possa entender quando estamos afinizados com o simpático. Porque aí, quando a gente vai para a etimologia, entendeu? Tem a ver exatamente simpático, antipático, tem a ver com sentimento. Tem a ver você dizer sim ao sentimento e você dizer não. Antipatia é não ao sentimento. Simpatia é sim ao sentimento. Ainda tem todas essas questões. Então, eu preciso desenvolver outras coisas em mim para que eu possa aprender a fazer da melhor maneira. Então, vai chegar um momento que nós nos tornarmos virtuosos, vai chegar o tempo em que nós seremos bondosos naturalmente. Isso é desenvolver as nossas capacidades. E eu volto a repetir: se você desenvolve naturalmente, você não vai precisar estar bom. Naturalmente, você é bom por natureza. E aí o que dificulta a gente a ver muitas coisas é o nosso orgulho. Partamos para a humildade, que é o antídoto do orgulho. E nós somos tão orgulhosos de uma porção de coisa. Mas se a gente pergunta assim, o que é uma pessoa orgulhosa mesmo? A gente não sabe dizer o que é uma pessoa orgulhosa. Primeiro porque a gente não se vê orgulhoso. A gente não se vê egoísta. Não é? Nós não nos vemos nem orgulhosos, nem egoístas, Nem invejosos. nem invejosos, né? A gente não nem vingativos. A gente não se vê dessa maneira, né? Então a gente precisa, olha o ressignificar, e a gente precisa de um trabalho. E a gente precisa trabalhar nas nossas bases. Eu tenho um livro aqui, é em português, esse livro, Educação dos Sentimentos, é um livro interessantíssimo. Mas a gente tem Daniel, entendeu? Da inteligência emocional. Então, tem muita coisa que vai nos, né? Por exemplo, quando eu falo da humildade, a gente pensa que humildade, o que é humildade? Quando você, por exemplo, no exercício, toda vez que você se equivocar, se você pedir desculpa, olha, desculpa, é o suficiente? Não. Na hora de você pedir desculpa, você tem que fazer uma reflexão e entender que você se equivocou. Isso aí, nós vamos novamente, quando eu estou dando esse exemplo, nós vamos novamente para o livro O Céu ou o Inferno, ou a Justiça Divina, que naquele capítulo, no mesmo capítulo que tem o Código Penal, vai falar também que o arrepender-se é o primeiro passo, o regenerar é o segundo passo, e o expiar é o terceiro passo, para que você se veja isento da responsabilidade. Entendeu? Não adianta dizer me arrependi, não, isso é um primeiro passo. Você ainda tem um segundo. Aquilo que você prejudicou, você tem que dar uma nova forma. Tem que trazer para a ativa, se você prejudicou alguém, se você prejudicou algum lugar, seja o que for. Mas aí você também ainda tem que sofrer as consequências, porque você não tinha, apesar de ter se arrependido, de ter regenerado, mas você precisa entender que o que você faz gera responsabilidades.
É o que nós chamamos de provas e expiações. Interessante que, às vezes, a gente diz que as expiações são imposições. Também é um entendimento novo. Elas terminam sendo expiatórias, realmente, quando você não se conforma. Você continua lá, por que eu? Por que comigo? Por que com os meus? Então, você não está oferecendo campo para crescimento, para melhora, você não está olhando para dentro de você ainda. Então, se você não olha para dentro de você, você não tem condição de desenvolver as nossas capacidades. E aí é por isso que a gente vai lá no Evangelho novamente, o bem e o mal sofrer, o mal e o remédio. Pela bondade divina, até no que nós consideramos mal, nós aprendemos. Mas que aprendamos também, vamos praticar a beneficência sempre, todos os dias. Não estou descartando a beneficência. Vamos praticá-la todos os dias. Nos habituamos de tal maneira que incorporamos, e aí a transformação se faz. Benévolos, benevolentes, sem, entendeu? Quando a gente se vê, a gente está agindo de outra maneira, sentindo de outra maneira. E o mais interessante é que a gente não precisa de uma outra existência, de uma outra encarnação. A gente já pode começar a sentir a diferença disso agora, a partir de agora. Agora. Isso é verdade. Né? E através da nossa reforma íntima, eu acho tão interessante quando eu falo de reforma. Quando a gente faz uma reforma na nossa casa física, gente, é muita poeira, é muito barulho, é muito gasto. Mas quando termina. Tá lindo. Lindo. A gente já está pensando em outra reforma. Isso é verdade. Então, a gente pode. Né? É o interior e o exterior. É a mesma. Nosso tempo está acabando. Já passou uma hora. Aí eu gostaria já de te pedir que tu vá chegando assim para os momentos finais. Pronto, mas de repente eu acho que a gente termina, vai falando e a gente já vai definindo essa finalização, entendeu? Mas eu gostaria de que a gente pudesse chamar a atenção que é uma responsabilidade nossa, é um esforço nosso, é uma compreensão nossa, enfim, é uma mudança e um entendimento de cada um de nós. E quando nós fazemos, que a gente possa entender que fazermos o bem ou sermos bondosos, a gente não está fazendo para ninguém, a gente está fazendo para nós mesmos. Os benefícios podem chegar para os outros, mas nos chegam em primeiro lugar. Nós aurimos nessa fonte com naturalidade, quando a gente pode, entendeu? E lembrando no Evangelho também que vai dizer assim para a gente, e tudo mais te será dado por acréscimo. Então, quando nós, encerrando, quando nós nos equanimizamos com as leis divinas, ou seja, quando nós praticamos, quando nós entendemos, quando nós compreendemos e vivenciamos essas leis divinas, as coisas nos acontecem naturalmente. Porque nós temos compreensão suficiente para entender as nossas dores, a dor do outro, e a gente entende o que é que a gente precisa fazer, entendeu? E deixar de fazer também. E dessa maneira que a gente cresce, é dessa maneira que a gente, entendeu? Vive, determina a nossa felicidade. A gente determina qual é o melhor caminho para cada um de nós. Qual é o caminho a ser percorrido. Verdade verdadeira. Poxa, querida Ana Maura, gratidão, gratidão por essa aula sobre beneficência e benevolência. Gratidão, não é? Incrível, né? Estou aqui encantada com tudo que você falou, quantas verdades você disse dentro desse contexto. Gratidão. Mas, como tudo que é bom, acaba.
E esse momento está acabando aqui agora. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram presentes, a todos aqueles que vão ouvir no futuro. Agradecer a Ana Maura de paixão e coração por essa hora incrível que ela nos deu. Muita inspiração para a nossa alma, né? Muitos momentos onde a gente pode colocar dentro da nossa vida. Então, só temos o que agradecer. Gratidão, querida Ana Maura, por esse momento, por estar aqui conosco. E aí eu já vou me despedindo, né, de todos vocês e dizendo que na próxima semana a gente vai estar aqui de novo com mais um tema super interessante, por mais um tema que nos traz a doutrina espírita para dentro da nossa vida, contextualizando como a gente pode se melhorar cada dia um pouquinho mais, né, para a gente atingir, como a Ana Maura finalizou, fazendo a nossa reforma íntima. Gratidão a todos vocês e espero vocês na próxima semana. E para finalizar esse momento, eu peço para a Ana Maura fazer para a gente as suas considerações finais e uma pequena oração para finalizar o programa. E a gente só pode falar da nossa gratidão por estar aprendendo juntos. Eu acho que isso é muito importante. E, de repente, o mais importante é que a gente possa provocar também um ao outro. Que a gente possa até discordar, entendeu? E ir buscar. Agora, discordar por discordar, não. A gente vai discordar e vai procurar entender dentro desse contexto que Sheila fala para a gente, dentro desse contexto cristão, dentro desse contexto do evangelho, dentro desse contexto da doutrina dos espíritos, que não é de uma pessoa, né? De uma pessoa física, eu quero dizer, né? Então, é importante que a gente tenha isso. E o mais importante de tudo é que a gente esteja atento de fazer ao outro o que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Então, no exercício de nós desenvolvermos as nossas capacidades, é exatamente o que acontece. A gente está aprendendo como se dirigir, como fazer com o outro, para que a gente tenha sem se preocupar com a volta, mas que a gente tenha isso incluído no nosso dia a dia, fazendo parte das nossas vidas. E dessa maneira, hoje, com nossos corações em paz, sempre. Que a gente possa, lembrando quando Jesus diz que não se turbe o nosso coração, em não se turbar os nossos corações, em não nos angustiarmos, não nos desesperarmos. Lembremos sempre desse amigo bondoso que nos socorre, e que ele não é sozinho, ele tem uma equipe que nos socorre, nos ampara, nos dulcifica o nosso viver. Para isso, só basta que digamos sim ao amor, ao Pai e o amor ao próximo. Muita paz e muitas alegrias para todos nós. Gratidão. Gratidão. Olha, eu acho que esse seu final já foi uma oração, né? Uhum. Eu fiquei tão encantada ouvindo que não tenho nem o que dizer, nem acrescentar. Então, gratidão, que suas palavras cheguem aos céus. Gratidão por todos vocês. Um beijo carinhoso e até a próxima semana. Gratidão, Ana Maura. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um sopro de luz, inspirando almas. Um beijo.